bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Douglas Cavalheiro, mestrando em filosofia e colunista em relações públicas da revista O Coiote. Seja muito bem-vindo, Douglas. Olá, Bruno. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no podcast do Instituto Fomises. Douglas, no seu ensaio de Pombal a Lula, a história da deseducação do Brasil, ensaio esse que você ganhou um concurso de ensaios realizado em 2009, você mostra que, muito embora o sistema de governo e a estrutura hierárquica da sociedade brasileira tenham mudado com o fim da monarquia, não houve uma diferença substancial na forma como certa elite brasileira continuou vendo o Estado como extensões de suas propriedades. Você conseguiu identificar nesse estudo, Douglas, se esse uso instrumental do Estado para benefício próprio era mais intenso e danoso durante a monarquia ou a partir da República? Eu sempre gosto de fazer uma definição de dois momentos na monarquia. E é preciso fazer isso primeiramente para ficar claro por que essa é a minha resposta. Primeiro, então, nós temos na monarquia a dinastia de Avis, né, foi a dinastia que foi na época do descobrimento do Brasil, e nós temos a dinastia de Bragança, que foi a dinastia responsável pela independência do Brasil. Então, no momento primeiro da monarquia, nós tínhamos ainda uma forte ligação com os patrimônios da igreja, os ideais cristãos, a questão das cruzadas, as grandes navegações como a expansão das cruzadas e a conquista de novos povos, evangelização. Nesse momento, a meu ver, existia um ideal aristocrático, vamos dizer dessa forma, tal como Platão coloca mais ou menos na República. E esses ideais da monarquia foram corrompidos. Na própria monarquia, no próprio processo histórico, a segunda dinastia que se sucede não vai suceder-se depois vamos dizer, da retomada da União Ibérica, quando os Braganças ascendem ao poder, ali já vai haver uma certa corrupção depois, já com Dom Pedro II, não Dom Pedro II do Brasil, mas o Dom Pedro II de Portugal, deixar assim claro essa parte. O Dom Pedro II de Portugal vai fechar as cortes e vai ser como o primeiro rei absolutista em Portugal. E daí se sucede uma série de assaltos, vamos dizer, ao patrimônio público, e começa o que o Max Weber vai dizer do patrimonialismo, né? Vai vir o Dom João V, e, enfim, que é um reinado completamente depravado, isso não tem como falar o contrário, e vai ser altos gastos burocráticos, vão pegar boa parte nessa época, que é a época do ouro, do descobrimento do ciclo do ouro do Brasil, e boa parte desse dinheiro vai ser gasto só simplesmente com instrumentos do rococó, decoração interna, barroco, tudo muito pomposo, né, que lembra um pouco, vamos dizer, a imagem grotesca que nossa república toma. A nossa república, podemos dizer que ela praticamente toda é assim, salvos alguns momentos, talvez, isolados, você poderia dizer que houve uma menos intervenção patrimonialista, uma menos utilização do Estado como um bem particular, por parte dos governantes. Mas isso foram momentos muito particulares e isolados, assim. Mas a República é generalizada, podemos fazer assim quase como um bloco. Mas isso já vem um pouco, a gente não pode culpar toda a República, porque isso já vem um pouco do final da monarquia. A própria monarquia revelou essa face no seu segundo momento. Eu poderia fazer essa distinção. E no primeiro momento da monarquia, sim, a gente poderia dizer que não havia tanto uso do bem público por parte do patrimônio privado. Essa invasão do patrimônio privado, vamos dizer, da realeza ou dos governantes, invadindo o patrimônio público. Daí seria o conceito do patrimonialismo, vamos dizer assim. Entendi, mas é curioso, porque a fase final da monarquia no Brasil talvez tenha sido a nossa melhor elite monárquica e política, né? Claro. Mas lembrar que havia também ainda, vamos dizer, um Estado grande ali, claro que não é tão grande contra o positivismo, vai ser muito pior, evidentemente. Ali foi um momento bom, eu também considero como um momento bom, mas ao ver o que sucede ali nos Braganças, os Braganças vão deixar que haja ação já das pessoas
como posso dizer, seguindo a mentalidade iluminista, e não vai ser criada uma elite intelectual. Então, houve uma falha grave, que foi que não se fez uma elite cultural durante a dinastia de Bragança. Tanto que formou-se uma elite cultural completamente antimonárquica, inclusive, que eles deixaram isso acontecer, mas não fizeram, vamos dizer assim, não propiciaram uma criação de uma elite. Você tem o Joaquim Nabuco, você tem pessoas isoladas, mas não se criou um corpo, não se criou uma ideologia como se criou no positivismo, que vai agir fortemente. E eram só, e mais, o positivismo, tecnicamente, era uma militância forte de 3 cidadãos, né? O Mendes, o Teixeira, então, o próprio Benjamin Constant, eram poucas pessoas. Eles eram poucos, muito poucos. Agora eles eram militantes e atuantes. A monarquia estava num sentimento quase de senso comum. Assim, as pessoas achavam que era bom, mas só porque achavam. Não existia pessoas que mostrassem aquilo. Então, a monarquia falhou nesse aspecto, né? Principalmente ao último momento da monarquia, em não propiciar ou não, de alguma forma, ter impedido de ter criado, vamos dizer, uma elite intelectual, principalmente quando é fechado os jesuítas. Isso é um marco, né? Inclusive no trabalho, que foi a própria monarquia que ajudou isso. A expulsão dos jesuítas do Brasil, causada pelo Pombal, foi a monarquia, já na dinastia dos Braganças, Dom José I, vai auxiliar, vai acatar todas as ações do Dom José I, tecnicamente não gostava de governar, e depois do terremoto de Portugal, ele ficou até mais paranoico, com medo até de morar em casa, porque poderia cair, viver aí nas tendas, etc. Então, o Marquês de Pombal é que governava de facto o país, e ele vai assim, acatado pela monarquia, vamos dizer, a monarquia católica, etc., vai aceitar um cara agindo completamente contra a própria monarquia, maçom, iluminista, né, no sentido anticristão e no sentido do Estado forte. O Marquês de Pombal tinha essa mentalidade, né, que, vamos dizer, o Pombal, sem poder fazer um anacronismo, o Pombal foi o primeiro positivista, ou o primeiro Getúlio Vargas, vamos dizer assim, né, e vai agir dessa forma muito forte. Então, a monarquia falhou ao deixar permitir esses elementos dessa forma, sem permitir a ação de pessoas opostas. Não que era para simplesmente eliminá-los. Até porque a monarquia só simplesmente, quando via um opositor, eliminava por medida burocrática, né? Não prendia, mandava prender, exilava, mas não criava, esse foi o grande problema, não se criou uma elite intelectual. E foi durante a monarquia que não se criou essa elite intelectual. Então a monarquia realmente, no último momento da monarquia, a dinastia dos Bragança, houve essa falha, e essa falha foi por causa do absolutismo, começado por Dom Pedro II de Portugal. Uma crítica central nesse seu texto, Douglas, foi a implementação e o desenvolvimento de uma mentalidade iluminista francesa, que você citou agora, e que se manifestava culturalmente na defesa da ampliação e legitimação da ação estatal, mesmo quando o objetivo aparente era criticar essa ação estatal. E nós vemos hoje como essa transformação foi eficiente e se manifesta inclusive entre alguns liberais. De que forma os ideais positivistas, Douglas, representam essa faceta iluminista e por qual razão foram capazes, quer dizer, esses ideais positivistas foram capazes de ter um efeito tão intenso e duradouro na cultura brasileira? Primeiramente, então, é bom deixar uma análise cronológica, né? O positivismo, pelo menos para mim, é como um filho menor do iluminismo, especialmente o iluminismo francês. O iluminismo revolucionário, o iluminismo anticristão, o iluminismo, vamos dizer, do Robespierre. O positivismo já vai fazer essa análise de que tudo que é atrelado à metafísica, à religião, etc., há um passado fracassado e ao atraso, né? E eles têm essa noção de progresso através da técnica científica, e o Estado vai ser governado por esses cientistas quase que iluminados, santos imaculados, vão reger as coisas. Essa influência forte do positivismo, da iluminismo francesa, é porque o Brasil sempre foi muito ligado à França. A influência anglo-americana no Brasil, culturalmente falando, é muito recente. É praticamente dos últimos 50 anos para cá. Desde o primeiro português que pisou no Brasil, a influência cultural dos portugueses já era francesa. A árvore genealógica dos reis terminava, inclusive,
na dinastia dos Merovígios, lá no que vai dar o Pepino Breve, isso na Alta Idade Média. Então, vai ter muita ligação então, dos antigos francos com os lusitanos. Pode-se fazer essa ligação. Então, sempre a França foi o berço cultural de Portugal, vamos dizer assim. Então, do Brasil também a França é o berço cultural. Né? Salvo só os últimos anos que você percebe uma influência americana mais hegemônica. A influência francesa, da cultura francesa, cai muito forte no Brasil. Sendo que a expulsão dos jesuítas, o elemento que eu tinha colocado, que foi uma influência do iluminismo francês, vamos dizer, uma contracorrente dentro da filosofia francesa, dentro dos conflitos já lá por volta do século XVII, XVIII. Então, a total eliminação da única elite intelectual que estava sendo produzida, que era a partir dos jesuítas, foi eliminado. Não sobrou, houve um vácuo, não sobrou ninguém, tecnicamente. E só sobrou os iluministas franceses formando pequenos técnicos. Então daí surge esse vácuo enorme. Então, primeiramente, a influência positivista se deve a um histórico de influências francesas no Brasil. Né? Não foi só o positivismo, o parnasianismo, o espiritismo veio também junto com essa onda, porque toda oposição que poderia haver, né, um contraponto que também vinha da França, né, também tinha uma influência francesa, foi eliminado. Por quê? Por uma ação estatal. Né? A democracia do Brasil foi eliminada já ali com o Pombal, e foi uma ação de Estado isso. Lembrar isso, não foi uma ação qualquer outra, foi uma ação especificamente do Estado contra os seus cidadãos. De que forma esse positivismo ele foi aplicado no ensino brasileiro e quais foram as consequências? O ensino vai ser fortemente ao marco. Eu gosto de colocar uma separação de 3 momentos, só para motivos didáticos. O primeiro momento a gente já pode, antes do positivismo, vamos dizer, um momento pré-positivista, mas uma semente que vai ajudar o positivismo a florescer, já vai ser com a própria Dona Maria I, que é da dinastia de Bragança, né? Que vai criar, quando foi expulso os jesuítas, ela fez a famosa campanha da viradeira, tentar fazer uma oposição a todas as ações do Pombal, mas ação cultural ela não fez. E a ação cultural, ou seja, ela não mandou trazer os jesuítas de volta, ela não conseguiu trazer isso. Os jesuítas, inclusive, estavam fazendo trabalho já secular, foi tudo jogado pro lixo. Então, o que é que ela criou? Ela criou a chamada Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, em 1792. Essa academia, que vai ser uma das pioneiras ali no Rio de Janeiro, que vai ser administrada lá pelo Conde de Resende, essa academia vai ser um grande foco de produção de engenharia militar, de engenheiros militares, etc., pessoas voltadas às ciências militares da América, certo? Isso foi uma grande influência, assim, o Brasil criar isso, foi um pioneiro. Mas houve só isso, e isso focalizava, então, incentivava a criar uma criação de uma mentalidade fortemente voltada para uma técnica, ainda mais uma técnica militar. Exatamente por isso, vamos dizer assim, eu coloco essa criação dessa fortificação, eu considero assim como uma semente inicial, precursora, do que vai causar, o que vai trazer o positivismo para cá e que vai deixar o positivismo com uma raiz tão forte no Brasil. Essa academia real de artilharia, fortificação e desenho, depois, quando a corte veio para cá, em 1810, vai se chamar Academia Real Militar, e que hoje vai ser a atual Escola Politécnica e vai dar o Instituto Militar de Engenharia, o famoso IME. Então, esses são os polos educacionais. Né? Enquanto até os países hispânicos, colonizados pela Espanha, tinha já surgimento de algumas universidades por padres, o Brasil estava sendo formado, a pequena educação superior era uma educação do Estado, né? Era uma ação do Estado, criada pela rainha, administrada pelo Estado, com a função de fazer a defesa do Estado. Então, a rainha, que era, vamos dizer, lembrando aquela coisa da primeira pergunta, né? Era da monarquia, a monarquia teve um momento ainda melhor em relação à república, mas esse momento final foi muito, vamos dizer, derrocado, um momento que houve uma queda mesmo. Porque ela, vamos dizer, a própria monarquia, no seu momento final, vai criar todo o arcabouço para depois a mentalidade positivista que vai vir. Eles arrumaram a sala
e os positivistas chegaram e foram dormir. Foi mais ou menos, você poderia fazer uma analogia desse aspecto. Então, isso seria um aspecto pré-positivista, ou seja, o povo começou aqui no Brasil a ser educado fortemente uma mentalidade militarista, belicista, voltada para o Estado, para a defesa do Estado. Né? No segundo momento, a gente poderia colocar rapidamente já o Nilo Peçanha, que criou que hoje vai ser os chamados Cefetes e Fernes, Institutos Polos de Educação, que no caso, na época que ele foi a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que depois vai virar Cefet, Escola Técnica, e depois hoje é IFERN, etc. O Lula agora mudou o nome, mas em 1909 ele cria isso. Então, mais novamente, então, as pessoas são voltadas à criação da técnica, desenvolvimento tecnológico, vai trazer o progresso para o Brasil, vai trazer o futuro, vai trazer todas as coisas, mas até hoje não trouxe nada. Então, essa promessa, sempre a promessa mitológica do positivismo. A técnica vai salvar o homem, vamos criar aqui as coisas, tecnologia, conforto, isso vai trazer, né, o progresso, o mito do progresso deles. Então, esse segundo momento, então, alienou, vamos dizer, a população para a alta cultura. Então, no primeiro momento, a falta de uma criação de alta cultura por parte do Estado monárquico e a criação simplesmente de defesa do Estado, ou seja, a ação da criação da Academia Real de Fortificação. Depois, a República vai criar os centros de escola técnica para criar, dentro daquela mentalidade já positivista, criar seus técnicos e levar o Brasil ao futuro que eles até hoje não chegaram. E depois os militares, né, já mais recente, em 64, né, que incentivaram essa contínua, vamos dizer, ação do Nilo Peçanha, que Nilo Peçanha era positivista também. Então, eu considero assim, o positivismo do Exército Brasileiro de 64 até 85 vai seguir já essa cartilha, já dado o pontapé para o Nilo Peçanha, e ele vai extremar isso ao máximo, né? Criando mais centro de escola técnica. O PT continua com isso também. O PT tem um laço positivista. O PT está criando uma série de escolas técnicas, etc. Então, essa função da valorização do curso técnico, então isso tem a forte mentalidade positivista que vai levar ao progresso e tal, etc. Você fica, na verdade, só criando profissionais, né, que vão ficar desempregados, evidentemente. O Estado, eu não sou lembrar isso, não deve ser contra a profissionalização das pessoas, né? Mas o problema é a ação do Estado nisso, né? O Estado profissionalizando pessoas, o Estado é essa abelha real que vai financiar suas pequenas abelhinhas a pegar o pólen. Bem, aí não é assim, não é essa colmeia que a gente vive. A gente vive cada um buscando exatamente os seus talentos, etc. E dessa forma as coisas vão se construindo. Não precisa do Estado chegar e ficar dizendo, vamos profissionalizar o povo que a gente vai trazer o futuro. No final disso vai dar só uma mentalidade política por trás, de fazer propaganda, slogans, etc., como a gente vê isso o tempo todo na educação, que a educação serve para slogan de partido político, não serve para a educação, nem mesmo técnica, muitas vezes nem mesmo técnica, a pessoa sai de lá sem aprender nada praticamente. Douglas, você deu um salto aqui do Nilo Peçanha para o regime militar que começa em 64, mas no início da nossa conversa você tinha citado Getúlio Vargas, que tem um papel importante nessa ideia de ter um Estado forte, né? E aí com o Estado novo você tem um Estado que não só é forte, mas ele também é militarizado. E você tem a ação do Gustavo Capanema, que era ministro da Educação, que também deu uma contribuição muito forte para essa ideia de formação cultural que desenvolveu essa mentalidade estatista, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse período. Claro, o Getúlio Vargas ele vai ter um marco enorme nisso, né? Primeiro você tem o Nilo, rapidamente, como a semente, depois você tem todo o caudilismo gaúcho já, né? Toda a mentalidade do Rio Grande do Sul é muito forte, já pelo Júlio Castilhos, e o positivismo é muito forte lá. Então todos os governantes vindos do Rio Grande do Sul têm essa mentalidade. O próprio Médici era do Rio Grande do Sul, então toda a mentalidade do Exército vai ser muito ligada a isso. Então, Getúlio vai ser extremado isso, não só mais pela questão educacional, que vai ser centralizada, etc., mas pela questão da falta de autonomia dos estados. Eu acho que a figura do Getúlio, quando ele queimou todas as bandeiras das repúblicas dos estados, todos nós não temos vamos dizer, essa cultura regional, todos nós pertencemos à grande pátria, Brasil, etc. Isso foi ainda muito mais marcante. Eu faltei com essa parte educacional do Getúlio,
porque eu ainda acho que ele ainda tem um lado ainda pior ainda, por causa de que ele destrói todas as perspectivas de autonomia dos estados, então foi ele que destruiu o que a gente poderia chamar de federação. A gente não é de forma alguma uma federação, né? Na época era Estados Unidos do Brasil, né? E não era Estados Unidos do Brasil, era Estado Único do Brasil, podemos dizer assim. Era para ter mudado o nome do país, inclusive, né? Essa total centralização do poder na mão do Getúlio Vargas vai ser uma coisa muito mais cruel ainda, né? Mais cruel que a época do regime militar. Que a época do regime, agora eu coloquei o regime militar porque o regime militar faz um paralelo muito forte com o final da monarquia, de que eles preparam o lugar para a esquerda tomar o poder. Getúlio Vargas tem aquela forma muito ambígua, aquela forma ambidestra de governar, né? Ora estava sendo elogiado pelos esquerdistas, ora estava sendo elogiado pelos integralistas, ora estava sendo elogiado por pessoas apartidárias. Então, Getúlio Vargas, e talvez seja por isso que, inclusive, ele se manteve tanto tempo no poder, né? A presença do Getúlio Vargas, de fato, na destruição da cultura brasileira foi forte, mas ainda assim houve, nos anos 60, mesmo passando por Getúlio Vargas, houve uma pequena, vamos dizer, levantamento cultural, vamos dizer assim, um elevar cultural brasileiro depois de Getúlio. Vai haver o Gustavo Corsão, vai haver alguns outros pensadores que vão surgir ainda, mesmo resistindo ao Getúlio Vargas, vamos dizer assim, né? Mas praticamente nenhum pensador resistiu ao regime militar, vamos dizer. O regime militar, acho que a defasagem ainda foi pior nesse aspecto. Entendi. E tem um dado também que você se referiu àquela tradição gaúcha. Quando o Brizola se torna governador do Rio de Janeiro e o projeto do CIEPS, tem um eco disso também, né? Claro. O Brizola, a aliança do Brizola com o Darcy Ribeiro, criando aquela coisa do samba e criando o sambódromo com um monte de escola embaixo. Eu acho aquela imagem grotesca, seriamente. É a imagem do Getúlio Vargas, né? Que ele que criou o samba. O livro do Leandro Narlock já colocou isso, que essa forma de governar com o carnaval e o samba como uma parada militar, que o carnaval que a gente conhece hoje é uma parada militar, né? É um desfile fascista aquilo ali. E ele coloca aquilo ali como uma coisa linda e maravilhosa, e Niemeyer desenhando, que é aquela coisa, evidentemente, para você ficar com a sua alma completamente dobrada aos frangalhos, esteticamente falando, e as pessoas sendo educadas, tem escolas embaixo daquelas arquibancadas, e a proposta de educar através do samba. Então, de novo, essa parte, a imbecilização completa da civilização brasileira, que não vai ter chance à alta cultura. Na verdade, você vai para a escola para educar-se com a cultura da esquina, do fundo de quintal, a cultura que você aprende em casa. Você não vai aprender agora mais Shakespeare, Camões, não. Você vai aprender agora o sambinha do Noel Rosa, filosofia no samba. São essas coisas que vão fazer o Brasil, o mito do progresso positivista. Eles acham que é a filosofia do Noel Rosa que vai conseguir, então, levar o Brasil para frente. Entendi. Bom, nesse esforço aí de tentar contribuir de alguma forma para combater essa mentalidade estatista, você tem hoje no Rio Grande do Norte a revista Coiote, da qual você é colunista em Relações Públicas, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a criação da revista e como é que tem sido a aceitação do conteúdo que vocês publicam aí. Primeiro, a unificação de um ideal e uma vontade dos três, do Jean Miller, do Eduardo Vinícius e minha, de que há uma grande resistência de querer se tornar funcionário público. A gente tem a resistência a essa ideia. Porque todo mundo aqui faça um concurso público, vamos estudar para um concurso público, e a gente tem um certo nojo só de ouvir essa palavra. Então a gente sempre quis empreender. Então a gente sempre teve projetos, diversos outros, mas o projeto Coiote foi o que mais se consolidou e que vem mais se consolidando nos últimos tempos, daqui para cá, né? Começamos no ano passado, né, para o pessoal saber a história, começando por volta de janeiro de 2012, foi lançada a primeira edição. Claro que a gente já vinha se reunindo antes, mas ao marco, a partir desse dia, feito a nossa festa de lançamento, e a priori foi bem recebido pela população. Assim, as pessoas, muitos da esquerda, inclusive, estavam lá e tal. Isso foi interessante para a gente ver essa experiência social. Okay? Muitos foram lá, aquela coisa, e quando começaram a ler e se deparar com as ideias, evidentemente, alguns começaram a chamar aquele velho jargão esquerdista, fascista, etc., né? Alguns começaram a deixar de ir às festas de lançamento do Coiote, etc., mas a população, eu vejo que há uma aceitação geral do povo que não está, vamos dizer, aparelhado pelos feudos da Universidade Federal daqui, no caso, e
e das demais, vamos dizer, centros de polos de ensino superior, que está mais ligado a pessoa aceitar, pelo menos o pessoal dessas instituições aceitam o governo de forma praticamente que devota, quase com a fé. Então, tirando isso, as pessoas que trabalham, etc., ou até as poucas pessoas da livre iniciativa do Natal e do Rio Grande do Norte como um todo, e do Nordeste também, que a gente vende para alguns outros lugares da região, tem uma aceitação muito forte. Porque eu acho que e são pessoas, inclusive, que nunca ouviram falar de liberalismo, ou então são pessoas que mal leem um livro por ano, às vezes, mas são pessoas que percebem que o Brasil está passando por uma crise. São pessoas que percebem que o custo de vida do Brasil está alto, e principalmente o custo de vida em Natal, Rio Grande do Norte, está alto, devido a essa coisa da Copa, que veio vir para cá, e uma série de capital externo colocado aqui. A especulação imobiliária aumentou muito forte aqui. Então, o preço de morar em Natal é muito alto. E, então, o povo o senso comum, mesmo a pessoa não muito esclarecida sobre ideais, o que seria de esquerda, de direita, já nota que as coisas não estão muito boas. E eu acho que esse empate já, vamos dizer, fortificou a presença do Coyote. Isso fortificou muito, porque nós temos esse lado sátiro, esse lado de fazer críticas salutares e fortes, no caso, a essa mentalidade patrimonialista. E isso está sendo legal porque está levando essa mensagem, mas sendo que de forma, vamos dizer, não muito acadêmica, não muito técnica, chega de técnica, já baixa de positivismo, né? A gente muitas vezes utiliza mais até a literatura para levar esses ideais. Então eu vejo que a gente está conseguindo se expandir muito forte, e eu fico muito feliz que, principalmente no pessoal em geral, vamos dizer assim, o famoso o homem comum, vamos dizer, a gente tá conseguindo chegar nessas pessoas, né? E eu fico muito feliz com isso, né? O crescimento do Coyote me deixa muito entusiasmado, principalmente pro meu estado e pro Nordeste em geral, que é colocado muitas vezes que tem muitas estatais aqui, e isso realmente deixa a livre iniciativa muito mais difícil que em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, que você tem ações do próprio estado. Lembrar disso, né? O desenvolvimento de São Paulo e no Sudeste são devido à ação do próprio estado, facilita lá as coisas serem mais fáceis. E no Nordeste a coisa tem que ser mais difícil, porque tem que mover essa imagem do retirante, essa imagem do Nordeste atrasado, para fazer o lobby político. Tem que se manter essa mitologia que a esquerda construiu, já ali com Graciliano Ramos, Vidas Secas, etc. Essa imagem, o sertanejo, o pobre e tal, que construiu tudo. A imagem desse retirante, que é quase a imagem do proletariado marxista, né? Então, eu acho que o Coyote está sendo interessante para desmistificar isso, né? E o próprio símbolo do Coyote, o nome Coyote é em virtude do animal que é da América do Norte, que influencia muito a mitologia dos povos nativos, os antigos índios norte-americanos, né? Tem a imagem do Coyote como o que em inglês se chamaria trickster, que seria esse deus malandro, seria equivalente ao nosso jeitinho brasileiro, seria o melhor entidade para mostrar esse jeito, o jeitinho brasileiro que é típico do nosso país. Que nós temos essa carga do jeitinho brasileiro. O próprio Coyote tem nas suas críticas, na sua ousadia, em fazer jogos de duplo sentido, etc., ligado à comédia, esclarecer as pessoas, né, que o Estado veio para atrapalhar, na verdade. O Estado não veio para colaborar com ninguém. O Estado vem para sempre mandar a medida administrativa, deixar as coisas mais burocráticas e não fazer riqueza, evidentemente. O Estado não faz riqueza nenhuma. Quem faz riqueza são as pessoas. Então, nós queremos devolver essa riqueza de ideias que foi roubada pelo Estado, através de uma mentalidade construída através de longos anos. Então, a gente está querendo construir isso. Então, por isso que o nome Coyote, daí a explicação disso, que muitas pessoas perguntam, curiosamente. Douglas, muitíssimo obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Bruno, Instituto Mises. Um abraço especial a todos que trabalham com o Hélio Beltrão, com o Fernando Chioca, o Roberto Chioca e o Cristiano Chioca. O Instituto Mises ajudou muito e ajuda o Coyote, ajudou a gente quando estava no terceira conferência lá da Escola Austríaca, e somos um parceiro, e o Coyote fica sempre um resumo de um livro do Instituto Mises. Então, eu, como representante do Coyote também, não só como o Douglas, mas como representante do Coyote, sou muito grato a dar essa entrevista ao Instituto Mises, que tem sido muito importante para difundir as ideias da liberdade pelo todo o Brasil. Obrigado. Obrigado.
Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.